Se é sucesso, você ouve aqui. Sequência de sucessos com Mr. Francis. Interferência. Olá, ouvintes, uma ótima tarde para todos nesta sexta-feira, 12 de julho, ano 2024. Eu sou o João Landim e nós temos a honra, o prazer e a alegria de estarmos recebendo aqui em nossa emissora o reverendo Ramon de Souza Oliveira. Reverendo Ramon de Souza Oliveira, ele é pastor na Igreja Presbiteriana em Baixo Guandu, bem pertinho aqui de nós. Colega de ministério e também do nosso presbitério, e ele vai falar daqui a pouquinho sobre aborto. Mas antes nós vamos então cumprimentá-lo, e ele também se faz acompanhado do queridão filho dele, né? É o Arthur. Boa tarde, reverendo. Tudo bem com o senhor? Boa tarde, reverendo João. Boa tarde, ouvintes. Prazer estar aí na rádio, poder falar desse assunto que tanto mexe comigo e tão necessário, não é, reverendo? Exatamente, reverendo. É um assunto pertinente, é um assunto que precisa estar sempre sendo dissecado, falado, porque nos dias nos quais nós estamos vivendo, os dias são maus. E os dias, pelo humanismo, tem infelizmente tentado, né, interromper a vida de um bebê. E o senhor vai falar então um pouquinho sobre isso aqui. Nós também queremos cumprimentar aqui o Arthur, né, Arthur? Quer falar um pouquinho no microfone aí? É só desse aqui, pode falar aqui. Dá uma boa tarde aí para todo mundo, para mamãe, lá em Baixo Guandu, para sua mãe. Chega bem pertinho aí, pode falar. Boa tarde para todo mundo. Boa tarde, mamãe. Baixo Guandu, tá ouvindo? Isso. Dá uma palavrinha aí sobre o hebraico. Eu sei que você está aprendendo hebraico. Fala aí um pouquinho aí, só uma palavrinha em hebraico aí. Mais ou menos, tô sendo instruído aqui pelo meu papai, né? Tá me dando umas aulas, eu parei um tempo. Pretendo voltar, né? Isso, pretende voltar, né? Você já consegue falar o Gênesis capítulo 1, versículo 1, não consegue? Bereshit bara Elohim, não é isso? Mais ou menos, comecei, mas não terminei não. Mas vai aprender, menino inteligente. Muito bem. Queridos, então nós vamos, sem delongas, nós vamos então fazer algumas perguntas aqui ao reverendo Ramon sobre o assunto aborto. Ainda que se fale, mas eu gostaria de ouvir do senhor, reverendo, uma definição sobre aborto. O que é aborto? É isso aí, reverendo. Essa definição ela realmente é muito importante, porque uma das coisas que está sendo feito é tentar relativizar a palavra, né, relativizar o termo, inclusive em muitos círculos a gente nem vai ouvir mais aborto, né? O tema ele vai ser tratado como direitos sexuais e reprodutivos, né? Sempre tentando dar uma amenizada no termo. Aborto veio carregado de muitas coisas, mas nós podemos dizer, por exemplo, do ponto de vista etimológico, né, aborto vem da palavra latina abiortus, né, que é a negação, e ortus da existência, né? Então, etimologicamente falando, aborto seria negar a existência. Mas nós poderíamos também falar, por exemplo, no sentido médico, né? Se nós procurarmos, por exemplo, o Keith Moore, no seu livro Embriologia Clínica, ele diz, né, define o aborto como uma parada prematura do desenvolvimento. Então, etimologicamente, aborto é negar a existência, num sentido médico, é dar uma pausa na vida, né, é parar a vida. No sentido do direito, o aborto é uma injustiça, porque o artigo 5º da nossa Constituição, ele garante, né, o direito inviolável da vida. Então, nesse sentido, o aborto ele é uma injustiça. Em termos de legislação, nós podemos falar que o aborto é um crime, né? Os artigos 124 até o 128 do nosso Código Penal, eles têm lá os artigos em relação ao aborto. Então, o aborto ele é a negação da existência, ele é a parada da vida, né? A interrupção da vida, ele é uma injustiça, ele é um crime. E, para nós cristãos,
ele é uma afronta, né, à obra de Cristo. Lucas capítulo 9, ele nos fala da obra de Jesus, né? Ele não veio para destruir as almas dos homens, mas ele veio para trazer vida. Então, reverendo, se o senhor me perguntar hoje, né, a todos que me perguntam o que é o aborto, eu falo, olha, dentro dessas várias facetas, eu digo isso, aborto é algo hediondo, é um processo anti-vida. É lógico, reverendo, deixa eu fazer um adendo aqui, o aborto que nós estamos falando aqui é aquele aborto deliberado, né, onde a pessoa decide pôr fim na vida. Eu não estou colocando peso, por exemplo, infelizmente, né, irmãs que querem ter filhos e passam por esse problema, né, aborto espontâneo, não é isso que eu estou dizendo. Mas esse aborto, esse desejo, né, de pôr fim na vida, esse ímpeto, né, que tem na nossa cultura de pôr fim na vida, ele é isso, ele é negação da existência, ele é uma parada prematura da vida, uma injustiça, um crime e, aos olhos de Deus, né, uma afronta à obra de Cristo. Muito bem. O senhor fez menção aí, deu para nós uma definição muito consubstanciada sobre o que é o aborto. A segunda pergunta que queremos fazer, reverendo, é sobre o que diz a legislação sobre o aborto e em que circunstâncias ele pode ocorrer. Reverendo João, é interessante isso também, porque hoje eu tenho visto em muitos círculos de conversa a frase, né, aborto legal. E o que a gente precisa entender é que no Brasil não existe aborto legal, né? Os artigos 124 até o 126, né, do nosso Código Penal, eles trazem ali a proibição, né, criminalizam o aborto. O artigo 127 qualifica, né, é a qualificação do aumento da punibilidade. E você tem no artigo 128 as formas do aborto que não são puníveis. Isso não quer dizer que o aborto ali torna-se legal, mas ele não é punível, né? Segundo o artigo 128, parágrafo 1º, se não houver outro meio de salvar a gestante, então, e for feito por médico, né? Então exclui a punibilidade. E o artigo 2º, quando resulta de estupro. Então, esses dois casos são quando o aborto não é punido. E graças à DPF 54, que foi julgada pelo Supremo Tribunal Federal, o aborto em caso de anencefalia, né, também não é punido, né? A DPF é uma arguição de descumprimento de preceito federal. É quando alguma entidade, né, ela entra um documento no Supremo questionando, né, alguma lei. Então, no Brasil hoje, não há aborto legal. Porém, pelas nossas leis, esses três tipos, quando não há outra forma de salvar a mãe, em caso de violência, de estupro, né? E no caso da anencefalia. Agora, nós caminhamos num processo perigoso, porque na minha pesquisa, eu traço um corte a partir de 1940, quando o Código Penal ele foi promulgado, e olha, de lá para cá, foram várias as tentativas de colocar o aborto legal realmente no Brasil. Inclusive, a gente tem ali na década de 50 até 70, né, muitos movimentos malthusianos e até propostas de aborto eugênico, que fosse realmente instituído o aborto eugênico. O aborto eugênico é aquele quando, por exemplo, se sabe que o feto tem algum problema. Vou dar o exemplo de alguns países, né? Por exemplo, quando se descobre que tem síndrome de Down, e em alguns países já é permitido abortar. Ou seja, essa ideia da eugenia, de uma raça sem problemas, sem defeitos, ele foi proposto para o aborto nesse formato do nosso Código Penal já. Hoje, se nós olharmos os vários instrumentos internacionais, vários acordos internacionais que nós participamos, o Brasil ele era signatário apenas de 2 acordos internacionais que eram pró-vida. Um é o Pacto de São José da Costa Rica e o outro era o Consenso de Genebra. Infelizmente, com poucos dias do atual governo, o Brasil ele saiu do Pacto de Genebra, do Consenso de Genebra, e o próprio Pacto de São José da Costa Rica, embora tenha ali no seu termo a definição da vida, ele também, em julgamentos, né, o Tribunal da Costa Rica
já decidiu que esse pacto não é uma limitação para a legislação do aborto. Então, hoje o nosso Código Penal é assim. Infelizmente, você tem instrumentos como a DPF 442, que hoje roda no Supremo, e várias ações internacionais. Nós somos signatários, infelizmente, de vários acordos internacionais. O nosso governo, ao longo de muitos anos, né, não estou dizendo especificamente desse, mas outros governos também já fizeram, em algum momento, menção de descriminalizar o aborto no Brasil. Então, assim, nós vivemos num momento triste. A legislação hoje é isso que eu te falei, é o que está no Código 124 até o 128, esses artigos. Não sabemos até quando. Né? Precisamos lutar, mas, infelizmente, o Brasil está caminhando aí num sistema perigoso. Ok. Qual a orientação bíblica sobre esse assunto aborto, reverendo? Interessante, reverendo. Olha, a Bíblia, ela é pró-vida. Né? A Bíblia, ela apresenta a vida humana num patamar muito bonito. Por exemplo, já no princípio, quando o homem ele é criado, né, eu sempre digo que esse é o grande argumento, né, de defesa da vida em toda e qualquer situação. Foi me perguntado no Instagram há pouco tempo, né, em caso de defeitos, né, de um feto anencéfalo, por exemplo, se haveria a questão do aborto era lícita. E eu disse, olha, o que define o valor da nossa vida não são nossas características externas, mas quando Deus cria o ser humano, ele coloca nele um epítome, né, coloca nele, dá a ele um status de imagem de Deus. E é isso que torna a vida grande, poderosa, não são as suas questões externas. Então você tem Gênesis 27, né, onde o homem é colocado como imagem de Deus. Você tem, por exemplo, em Gênesis 3 ali, durante o pronunciar da maldição, mas você vê a importância do projeto mãe, né, como a maternidade é o meio que Deus escolheu para que o Messias viesse à existência, né? O Espírito Santo agiu, mas nós sabemos que o ventre de Maria, havia uma pessoa, né, no ventre de Maria. Então, o Salvador veio por meio do projeto mãe. Você tem o mandamento, não matarás. Você tem em Êxodo 21 uma legislação específica, onde o aborto ele é citado. Se dois homens brigarem e ferissem uma mulher grávida e ela viesse a abortar, era dado vida por vida, mostrando que, para a Bíblia, a vida intrauterina, ela é vida e digna de proteção. Você tem o Salmo 139, que mostra, é o salmo que geralmente eu exploro nas minhas palestras, como que Deus ele se envolve com a criação. E as figuras são lindíssimas. É como se Deus realmente fosse ali um oleiro, né, que estivesse movimentando um barro, um pintor que estivesse desenhando um quadro, e ele se envolve com muito amor naquilo. Você tem João 3,16, que mostra o preço do resgate da vida. Então, meu irmão, e a Bíblia, ela exalta muito a vida, e ela sempre fala que a vida está nas mãos de Deus. Todos os nossos dias foram escritos num livro, quando nenhum deles ainda havia. E, reverendo João, se algo está escrito para ser lido, tem um propósito. Então, não há vida sem propósito. Verdade. Então, a Bíblia, ela exalta muito. Não há espaço na teologia cristã, na cosmovisão cristã, para o aborto, justamente pelo valor que a Escritura dá à vida. Eu fiz essa pergunta ao senhor porque, na verdade, é comum com essa ideia e a Bíblia, para mim, para nós, está falado. Então, ela é nosso único livro de regra, de fé e de prática. Aliás, dentre vários textos bíblicos que o senhor fez menção, também lá em Jeremias, no capítulo 1, versículo 5, fala que antes que eu te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísses da mãe, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Interessante também, reverendo, só um adendozinho, me permita. Claro. Quando Maria foi visitar a sua parente Isabel, João Batista, né? No caso, lá João Batista, filho de Isabel, e assim que fez a saudação, diz o texto sagrado que a criança estremeceu no ventre. Olha bem aí. Então, e há quem diga que o Espírito não fala às crianças, né? Exatamente, exatamente. Queria chegar nesse ponto aí. Exatamente. E antes de eu entrar aqui na terceira pergunta, eu peguei aqui uma
Eu tenho aqui minhas mãos aqui, só pode até ver aqui, tem um retratozinho aqui de uma criancinha chorando, e ela fala assim: o que fiz para você não me querer, mamãe? Isso mexe, isso impacta a gente, né? O que fiz para você não me querer, mamãe? E aí, Madre Teresa de Calcutá, ela falou o seguinte: eis porque o aborto é um pecado tão grave. Não somente se mata a vida, mas nos colocamos mais alto do que Deus. Olha bem, os homens decidem quem deve viver e quem deve morrer. Quem disse isso foi, há longo tempo atrás, Madre Teresa de Calcutá. Há várias frases dela fantásticas nesse são muito sábios mesmo assim, então. Vamos para a... O telefone está tocando aqui, mas não vamos atender agora. O que tem levado o senhor, reverendo Ramon, a se debruçar de modo tão destemido e cheio, eu diria, de amor, pela vida de um bebê em formação no ventre materno? Reverendo, é interessante. Uma das coisas que eu sempre digo quando eu estou falando sobre esse assunto é que eu preciso confessar um pecado, né? Quando eu digo de porquê que eu me envolvi com isso. Porque eu tenho uma família muito abençoada, graças a Deus, né? Eu tenho o meu filhão aqui de 11 anos e tem também o Vitor e o Daniel lá em casa, os gêmeos, né, de 3 anos, minha esposa Jéssica. E no ano passado, ano passado não, em 2022, né? Nós ficamos sabendo que nós teríamos mais um integrante, né? Seria a nossa primeira menina na nossa casa. E aquilo, Jéssica e eu sempre tivemos, né? Nós gostamos de criança e a vontade de ter uma menininha também era grande. Mas, infelizmente, reverendo, no nosso terceiro ultrassom, nós descobrimos que a Larinha, que é o nome da minha filha, infelizmente ela tinha uma má formação muito grave. Ela tinha anencefalia e acrania, né? Um defeito na formação da parte superior do crânio e também do cérebro, que pela medicina é tido como incompatível com a vida. E aquilo machucou muito a gente, nós ficamos realmente muito tristes com a situação, mas algo que me chamou a atenção foi quando eu ouvi de alguns irmãos, alguns irmãos não, né, especificamente, mas assim, pessoas bem intencionadas, gente boa, que diz: olha, pastor, mas nessa situação, então não é melhor interromper? E então aquilo mexeu comigo. Eu falei: olha, eu sei que não faz parte da nossa visão cristã isso, mas por quê? Então eu digo que eu comecei a pesquisar sobre isso, porque isso bateu a minha porta. Infelizmente, eu falo muito quando eu digo isso: olha, como o coração humano ele é tendencioso a olhar só para si mesmo. Infelizmente, eu tenho que confessar que eu acho que se não tivesse acontecido comigo, eu não teria me atentado para esse caso. Mas e aí, nessa situação, nós fomos seguindo a gravidez até o último momento. Minha esposa sempre muito forte, nunca optou, né, pelo aborto. E infelizmente, dia 21 de abril de 2023, nós sepultamos ela, né? Tivemos um momento ali em Baixo Guandu e um outro em Mutum. Ela está sepultada em Mutum, Minas Gerais. Nasceu, viveu 13 minutos. Né? Quando eu peguei ela no colo, ela já não tinha mais vida, né? Mas a Lara é meu grande motivador, porque aqueles 13 minutos, reverendo João, foram o livro da vida que Deus havia escrito para ela. E eu percebi que verdadeiramente toda vida tem um propósito. A partir daí eu entendi, a partir daquela interpelação de alguns irmãos, das minhas próprias dúvidas, disse: olha, eu preciso pesquisar e eu preciso que as pessoas entendam e vejam. Eu sei que sentir o que eu senti só quem passa, mas que as pessoas se apercebam da importância e do propósito da vida. Há um propósito na vida. O propósito da Lara, creio eu, foi exatamente despertar. Deus não faz nada errado ou por maldade. Toda vida tem um propósito. Os 13 minutos da Lara, eu creio que foram para me despertar a esse assunto. E é incrível, foi no momento onde o assunto efervesceu de novo, voltou-se de novo. E aí, nas minhas pesquisas, eu fiquei assustado quando a pesquisa histórica a respeito do Brasil. Eu creio, reverendo João, o que me motiva a debruçar? Eu acho que esse é o legado que a pequena Lara deixou para mim, e eu imagino que para que eu compartilhe
esse propósito ao mundo, né? Não por mim, tanto o livro, ele é dedicado, depois vamos falar, né? Ele é dedicado à pequena Lara, que um dia nós a veremos em nome de Jesus. Entendemos, e é muito assim profundo o testemunho do Senhor, podemos chamá-lo assim, né, que a partir de uma experiência muito sofrida, vamos assim também pensar, não é? Creio que muitas lágrimas, tanto do senhor como da esposa, ficaram assim, aquele momento angustiante, mas o irmão, como a gente sempre diz no presbitério, né, foi uma experiência pedagógica, né? Foi E eu creio, como o senhor expressou muito bem, reverendo Ramon, que a partir então de Deus então ter permitido 13 minutos de vida aqui com o senhor, com a esposa, enfim, com a família, com os irmãozinhos, mas daí o senhor tirou várias e várias lições e tem contribuído, está contribuindo, ainda há de contribuir para valorizar, né, o ser humano. Amém. Né? Amém. Em nome de Jesus. Isso, Reverendo. para a glória de Deus. Para a glória de Deus, exatamente. Espero um dia chegar no céu, encontrar a Amém. Larinha e falar, filha, foi por você. Amém, amém. E pensando nisso, eu sei que o senhor é pastor, ministro, né, da palavra de Deus, pastor presbiteriano, e não é nada de demagogia, mas Deus deu ao senhor uma mente brilhante. O senhor é um pesquisador, o senhor sabe articular as ideias, né, e disseca sobre os assuntos os quais Deus coloca na mente e no coração do senhor. E sabendo que o irmão também é escritor, o senhor escreveu aí livros, outros, e eu gostaria de saber se sobre esse assunto, o aborto, o senhor está escrevendo, eu tenho consciência disso, mas quando é que esse livro vai sair do forno e quando é que ele será lançado e quando é que o senhor voltará aqui na rádio para nós fazermos a divulgação desse livro para o seu devido lançamento, que será por demais pertinente no meio da nossa sociedade e para as igrejas também. Certo, reverendo. Estou escrevendo um livro, o título O Valor da Vida, né, a defesa da vida nesse tempo de sangue abortista, né? Escrevendo dedicado à pequena Lara. Bom, a pesquisa já está praticamente pronta, o livro ele já está desenvolvido, aguardo apenas as pinceladas finais da editora, mas eu creio, reverendo, que esse ano ainda, em nome de Jesus. Que bênção. É algo interessante, eu, inclusive incentivo, se houver pastores ouvindo, cristãos ouvindo, na teologia reformada, nós temos pouca coisa sobre isso. É verdade, verdade. E algo que explore por exemplo, esse livro é dividido em 3 partes, né? É uma parte histórica, uma teológica e uma apologética. Na parte histórica, eu só encontrei fontes primárias, por exemplo, isso é preferível, eu sei, mas eu estou dizendo no sentido de que você não tinha, por exemplo, uma análise profunda do desenvolvimento desse assunto dentro do Brasil. Então, incentivo a quem está ouvindo, que é de confissão evangélica, reformada, escreva também, faça artigos, desenvolva. Se Deus quiser, até o final desse ano nós vamos ter aí esse livro, creio eu, o primeiro de confissão reformada. Nós temos capítulos de livros, mas não temos um livro. Confissão reformada, contexto brasileiro, em nome de Jesus esse ano aí, Amém. O valor da vida. Amém. E eu volto com prazer para divulgar. Amém. Amém. E não fique só nesse livro não, sobre o aborto, mas também assim, quando eu vou assim, em cidades maiores, Vitória, ou mais lá do Belo Horizonte, ou Valadares, que está mais próximo de nós aqui, eu sempre vou no shopping, vou numa livraria, né? E eu vou ali no intuito... Mania de pastor, Mania né? de pastor, exatamente, E o que acontece? Mas eu tenho observado, reverendo Ramon, não sei se o senhor também comunga com essa mesma ideia, no sentido de que não se acha, não se vê, pelo menos eu não vejo muitas ou algumas literaturas infantis, não é? De repente, quem sabe Deus também coloque no coração do senhor para produzir material para as escolas bíblicas dominicais, né, para as igrejas aí e também para a própria sociedade, porque hoje se vê nesse mundo aí informatizado, tantas coisas, etc., a gente vê alguns programas aí, isso já é um outro leque para discussão em outra oportunidade com o senhor, mas a gente vê assim alguns programas que se dizem infantis, mas na verdade aquele ali tem alguma coisa por detrás que não é de Deus.
E nós temos que ter como pais, como sacerdotes, o princípio e o cuidado de saber o que os nossos filhos estão vendo, que literatura eles estão tendo acesso, né? Então, assim, Deus deu ao Senhor, eu sou um pastor chorão, sou mais assim de abraçar, de estar junto, de aconselhamento. O Senhor não, Deus deu para o Senhor aí também, né, entre outras qualidades, perfis, também de escrever. Pensa um pouquinho sobre esse um desafio para o Senhor, de literaturas infantis, que eu creio que será de bom tamanho, será por demais importante para a sociedade e, por que nós não dizemos, sobretudo para as nossas igrejas. Amém. Fica esse desafio para o senhor aí. Reverendo, deixa que o senhor então as considerações finais, para o senhor então, caso queira acrescentar algo além do que o senhor já expressou, é muito importante. E fica à vontade, os microfones da Rádio Educativa são todos para o senhor. Bom, Fernando, eu queria agradecer realmente a oportunidade, né? Eu tenho andado bastante a respeito desse assunto, fico muito feliz todas as vezes que uma igreja ou parte da sociedade, né, se interessa em falar por esse assunto, mas principalmente eu queria falar a nós de confissão cristã, diga a nós, olha, esse assunto ele avança faz tempo, como eu disse, já na promulgação do Código Penal, já tem, desde aquele momento, tentativas de que se valide o aborto no Brasil. A Igreja Católica Apostólica Romana está de parabéns nesse assunto. Há muita literatura, há assim um movimento pró-vida muito grande na Igreja Católica, que Deus continue abençoando esse movimento, né, que realmente foi importante. E olha, talvez você que esteja ouvindo tenha um pensamento do seguinte, bom, eu não sou nem a favor, mas eu não sou contra. Não tem problema, eu ouço de vez em quando, não tem problema que se libere o aborto no Brasil, contanto que os cristãos não façam, deixa só quem quer fazer. Olha, para a sociedade em geral, isso já é um tremendo de um contrassenso, porque uma sociedade que mata, né, a sua prole é uma sociedade extremamente doente. Algo está errado. Eu digo que o aborto ele é fruto dessa sociedade individualista, né, onde as pessoas só pensam no bem próprio e não estão dispostas a arcar com as consequências dos seus atos. Mas para nós cristãos, é principalmente importante que não fiquemos indiferentes. Eu dou exemplo no livro de Levítico, quando Deus proíbe o culto a Moloque, né? O culto ao deus Moloque era um culto horroroso, ele era um culto que envolvia sacrifício de bebês, né? Verdade. E Deus é muito claro ao dizer, olha, isso não pode acontecer. E aí, é interessante que quando nós pulamos na história e vamos ao livro de Jeremias, o profeta Jeremias, lá no capítulo 32, ele dá uma grande repreenda em Israel e diz que um dos motivos do castigo, deles serem castigados, é porque eles viram o culto a Moloque acontecer. Ou seja, muitos ali sequer participaram do evento, mas o fato de simplesmente eles assistirem aquilo acontecer e não fazer nada, eles receberam, né, punição, por isso Deus cobrou deles o sangue daqueles inocentes. João, hoje eu creio que não é diferente. Deus vai cobrar da igreja cristã o sangue dos inocentes. Então, para nós, ficar indiferente, ficar em cima do muro, nessa ideia de, é só a gente não fazer, deixa liberar. Não cabe. Nós não estamos em cima do muro. A omissão para nós também é um pecado muito sério. Então, meus irmãos cristãos que me ouvem, senhores pastores, vamos falar sobre esse assunto. Vamos realmente fortalecer. Uma das coisas que eu vejo que existe muito ainda na igreja é realmente dúvida se existe alguma possibilidade, alguma forma onde o aborto é permitido ao cristão. E, de novo, isso dúvidas de gente crente, gente boa, gente bem intencionada, mas que ainda tem dúvida. Então, nós precisamos mesmo levar esse assunto. Eu tenho alimentado, Reverendo João, eu sou um homem das cavernas, né, em questão de tecnologia e rede social, mas eu ativei um Instagram onde eu tenho alimentado lá com perguntas e respostas sobre o aborto, né? O Instagram é Rev Ramon Oliveira, me procura lá,
vai me seguir todos os dias praticamente, eu coloco lá, tem uma área de perguntas e respostas, e eu vou começar a alimentar ele também com trechos curtos, para a gente ir se equipando, né, em relação. Pretendo fazer comentário de legislação, sempre que um novo projeto surgir, eu quero tentar tirar um momento e comentar ele, dizer onde ele onde está a parte problemática, né? Então, também estou disposto, se alguém quiser, assim, olha, pastor, vem cá, fala sobre isso na igreja, eu, com muito prazer, com muita alegria, debates, estou realmente aberto a esse assunto, né? E que Deus abençoe a nossa igreja cristã dos nossos dias, para que nós não sejamos omissos e não venhamos a ser cobrados disso, né, no dia do juízo. Amém. Muito bem, nós ouvimos então aí o reverendo Ramon de Souza Oliveira, ele é pastor na Igreja Presbiteriana em Baixo Guandu, aqui bem pertinho de nós, no Espírito Santo. Dentro do que o reverendo Ramon falou, eu quero só concluir aqui e dizer aí para o público ouvinte de que a parte da sociedade, ela apregoa dizendo que o aspecto humanístico de que corrigir um filho ou dar umas palmadas na parte pedagógica de uma criança que é crime. Aí eu pergunto, e tirar a vida de um inocente não é crime? Nós agradecemos a presença do senhor, reverendo, aqui conosco na Rádio Educativa. Sempre um prazer recebê-lo aqui e esperamos e aguardamos o senhor em outra oportunidade para falar mais de assuntos tão relevantes, tão importantes para a nossa própria sociedade e também para a maneira sólida em que nossas famílias devem persistir e no sentido de que tenhamos uma sociedade melhor em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, reverendo. Obrigado aí ao Arthur, garoto prodígio, muito inteligente, né? Que Deus abençoe vocês. Façam uma boa viagem de retorno para Baixo Guandu. Ali tem, acho que toda quinta-feira tem uma feira muito, muito interessante, bacana lá em Baixo Guandu, não é? E tem os produtores, etc. Tem uns queijos ali, tem um pastel lá que eu vou contar um negócio, viu, reverendo? Cidade muito bacana, muito bonita, Baixo Guandu. Deus abençoe o senhor, leve o abraço da Rádio Educativa à Igreja do Senhor, ao Conselho da Igreja, presbíteros, diáconos, líderes e liderados, no nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado pelo convite. Amém. Louvado seja o Senhor Jesus.